Uma boa madrugada. Pensamento. A definição do poder que o homem tem aqui na Terra, na sequência da criação divina, é a característica de Abel e Caim. Isso na matéria de pecado, ou seja, a matéria no manifesto do pecado. Para entender Caim e Abel, vamos para Eva e Adão. Entenda que as três personagens envolvidas na maldição, veja que dentro de um só ambiente, cada uma das personagens receberam a maldição proporcional às suas características. Então, levamos à compreensão o seguinte, que no entendimento divino, o que peca, o que é cobrado, é o que recebeu o título da sua existência, concordância de Deus, concordância divina. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, um ser diferenciado, semelhante a Deus. Então, o que levou ao homem a estar no estado de pecado, mas que o seu poder aqui na Terra é definido por dois fatores, as características estão em Caim e Abel. Entenda que o que tem a mentalidade e o entendimento de que subsistirá é a forma de como Abel oferecia sacrifício para Deus. Então representa isso, Deus recebendo o seu sacrifício, uma ligação de uma construção antes para o que vai existir depois. Então, Abel não é uma perda, mas sim uma característica que o homem pode ter. E a outra não pode deixar de existir, mas tem que ser controlada, contida dentro de nós mesmos. A outra característica, que é o outro poder que o homem tem aqui na atmosfera da Terra, que é representado por Caim, é que antes de Caim pecar, Deus veio antes e disse a Caim o resultado dos seus intentos, do que ele planejava. Considerando Deus os seus planos, uma tentação que ia levar ele a um mal, a uma maldição, e que dando a ele a decisão. Então nessa parte você tem que entender que para você compreender Deus, entenda que ele considera a sua semelhança um ser que deve ser respeitado na sua atmosfera. Porque Deus nos criou, nos dando a capacidade de não pecar, e mesmo que viesse a pecar, esse ainda não ia ser perdido. Porque a criação perfeita de Deus, qualquer fator que o homem venha gerar, é para Deus construção. Torna ele mais glorioso e maior, e nada lhe abala. O pecado do homem eleva Deus por meio do homem. O que ensina é o exemplo de vida. O que nos leva a entender Deus é o exemplo de vida. É uma escolha dentro de nós.
mas na compreensão que antes dos nossos atos de escolha, Deus ele nos avisa antes. Mas temos a capacidade de ser Abel, no entendimento que vai ser prejudicado por Caim. O outro fator que você não escapa e que para você é um peso, que é o fardo do pecado, é que, pelo fato de Deus dizer, cabe a ti abrir a porta para o pecado ou não, subentende que o ser humano não é um qualquer. Na capacidade de ser avisado pelo ser maior, inabalável, o que pode tudo, o que criou todas as coisas, que nenhum fator muda o percurso da sua glória, subentende que nós, seres humanos, não somos qualquer um. Fomos criados para subsistir. Mas, para que essa subsistência seja uma concordância, que seja descanso, gozo, e que seja uma atribuição ao Espírito elevado, ao ponto de que um Cristo está ao lado do Todo-Poderoso, essa parte é um envolvimento humano. Estando na impossibilidade de se safar de nenhum dos dois fatores, subentende que o segundo nos leva ao entendimento que o pecado só é pecado quando o desejo está construído. O que sufoca o controle humano e que leva ele a ignorar Deus e jogar à terra a semente que essa não devolve, é um outro entendimento. Entenda que Deus ele nos ensina por todos os fatores, sem exceção. Por meio do comportamento do homem, na utilização de dois fatores, um que eleva e o outro que impede ele subsistir. E o que leva o homem ao crescimento com Deus é no segundo fator, se conter e não deixar existir o que ele pensar em fazer. Pecado é deixar de ser guardião. Não deixar que o que se imagina e pensa sair, ser manifesto, não é um escândalo. Não implica Deus. Mas eleva aquele que consegue resistir às influências do mal pela fé, eleva a Deus, sem desconsiderar nenhum dos fatores que implica, mas na condição de dominar. E isso só é possível com o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Porque Deus ele ensina o homem por meio da vida. É impossível você querer aprender com relatos. Antes do relato, veja a vida, o exemplo. Cristo, ele plantou a semente no solo de Deus. Seus ensinamentos e verdade testificados pelo Espírito Santo das verdades. Por meio da vida ele foi um exemplo que é possível em carne suportar a tormenta do mal e entender que o corpo é um receptor de manifestos e que se para Cristo entrar em mim eu tenho que abrir a porta, então para qualquer outro segmento ou manifestação que não esteja em mim, que seja de fora para dentro, é de autorização minha e de minha vontade. E o que deixa o ser humano vulnerável a essa decisão de manifestos é a falta de compreensão e o reino de Cristo na vida. O que implica para as pessoas que o que eu falo não
é motivo de testificar, desconsiderando, vendo em mim o pecado, isso é um fator de escandalizar e desentender que um pecador na condição de elevar o outro é criar um fator que não implica a Deus com relação à criação dele. Respeitar a si e ter entendimento num exemplo do Cristo, que em vida nos ensinou, é o que gera o diferencial, mas sem nenhum tipo de manifestação de soberba, orgulho, mas na capacidade de responsabilidade, na construção da consciência de ser um guardião de si e do semelhante e gerar uma concordância no meu próximo para que o poder de Deus esteja presente por meio de mim e que essa concordância seja o meu semelhante, o que é parecido com Deus.